Fala pessoal, me chamo Fabrício De Favre e esse é o meu canal. Falar um pouquinho sobre os princípios financeiros, sobre gestão financeira, um pouquinho daquilo que mudou completamente a minha vida, pessoal. Eu quero ressaltar de novo, que eu já falei em outros vídeos, mudou completamente a minha vida. Mais na frente eu vou contar um pouquinho da minha história, mas só para vocês entenderem, eu realmente tive uma condição financeira adequada com minha família, até que eu cresci sozinho depois de um negócio e quebrei muito forte. E dali eu passei por anos com dificuldade financeira, até o dia que eu resolvi seguir aquilo que eu já tinha ouvido há muito tempo. Talvez eu estou falando algo para você aqui que você já tenha ouvido falar, que é o que eu chamo de princípios financeiros. E como fazer a gestão básica, tá? Não quero falar aqui de grandes investimentos não, como já falei nos outros vídeos. Quero falar aqui para aquelas pessoas que têm dificuldade de controlar seus gastos ou de entender como fazer suas finanças crescerem. E basicamente, pessoal, quando eu comecei a fazer isso há 13 anos, eu saí de um cara com uma condição muito ruim para alguém que tem uma condição financeira hoje confortável, com patrimônio tranquilo, sem dívidas, zero dívidas, com patrimônio na questão de imóveis e também patrimônio financeiro mesmo. Isso é muito, muito positivo. Eu lembro no início do meu namoro com a minha atual esposa hoje, eu ensinei ela os princípios financeiros e nós começamos juntos a fazer o passo que eu vou ensinar hoje, que é o pagar a si próprio. E foi muito engraçado. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a maneira que eu convenci ela a pagar a si própria, eu falei que ia ser para uma lua de mel. Então na cabeça dela era para uma lua de mel, e na minha cabeça era, nós estamos construindo patrimônio e riqueza, né? Então isso aqui foi muito engraçado. Mas olhando esses tempos que a gente passou, e ela me viu com um Ford Ka financiado em 60 meses no nome de outra pessoa, porque eu não tinha condições de fazer no meu próprio nome, e a vida que a gente vive hoje, quando tivemos uma pandemia, quem lembra da pandemia não foi boa, nós tivemos uma redução forte nos nossos ganhos, né, como empregado, sou um executivo, vice-presidente de um grupo de 10 bilhões hoje, mas teve uma redução. Na época eu não estava nesse cargo, estava num cargo menor, e a gente fez esses cortes, e eu nunca vou me esquecer, no meio da pandemia, naquela preocupação toda de perder, né, muita gente perdendo emprego, a gente também, quando ela olhou para mim e falou assim, a gente está bem, né? Isso mudou minha vida, pessoal. Minha esposa, olhar no meu olho, com meu filho, tenho um filho pequeno, ela dizendo assim, a gente tá bem, né? Tipo, se acontecer qualquer coisa, a gente tá seguro, porque a gente já tinha construído alguma coisa em vários anos. Eram quase 10 anos, hoje uns 13 anos juntos. Então isso, aqui no Maranhão, isso realmente fez diferença pra mim, tá? Mas vamos lá. Então, ative seu sininho, se inscreva no canal, deixe seu like desde agora, e compartilhe com seus amigos, ok? Então vamos falar um pouquinho. Relembrando, gente, nós falamos sobre mentalidade financeira, nós falamos sobre princípios financeiros e nós exploramos o primeiro princípio, que é o mais chato de todos, vai. É saber quanto você custa para viver. Esse realmente não é um dos melhores. Agora esse começa a ficar interessante, que dentro dos princípios, relembrando de novo, 70, 10, 10, 10, que a gente falou em 85, 555, ou 97, 1, 1, 1, não importa. O que importa é viver com menos do que ganha, vamos falar aqui em 70%, 10% você paga a si mesmo, você constrói um patrimônio, 10% até 10% você doa, você ajuda as pessoas, enfim, se você acredita, pode ajudar na sua igreja, onde for, mas o foco aqui é você se desprender, e a gente vai falar disso lá na frente, e 10% você vive muito bem com eles, realmente faz aquilo que lhe faz bem. Nós vamos continuar aqui agora falando do segundo patamar, que é o 10% do que você precisa guardar. De novo, quando a gente fala em percentuais, tudo é conjecturas, tá? Se você consegue viver com menos do que 70%, 50%, você pode aumentar os outros percentuais, correto? Então, isso é muito simples. Quando eu falo 10% você guardar, é pelo menos 10%. Fabrício, mas eu não consigo nem guardar 10%. Ok, entenda que para você construir algo, você precisa de pelo menos 10%, tá bom? Então, é o que nós vamos falar aqui. Relembrando, não é momento ainda, se você tem dúvidas eu posso falar, a gente não vai falar aqui sobre investimentos, CRI, CRA, enfim, CDB, renda variável, derivativos, criptomoedas, não é o nosso intuito aqui, tem vários canais falando. A gente quer falar com as pessoas simples que têm dificuldade, ou pessoas muito bem-sucedidas, né? Eu conheci procurador da República que não conseguia administrar suas finanças e o contra-cheque dele era bem gordo, bem interessante. Eu digo, como você não consegue viver com isso? Porque ele já tinha tomado todo o custo dele naquilo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa,
como é que eu comecei? Eu não quero falar sobre agora, porque agora parece tudo muito mais simples. A gente já tem vários anos de caminhada, já está mais seguro, vamos dizer assim, no mercado e também com investimentos melhores, mas eu quero falar um pouquinho sobre como eu comecei. Há 3 anos atrás, eu sabia os princípios, resolvi aplicar eles. Meu primeiro salário foi R$ 1.300. Eu saí de Santa Catarina, vim para o Nordeste do Brasil e ganhei o primeiro salário lá, R$ 1.300. E primeira coisa engraçada, foi a primeira vez que eu tive a sensação que o dinheiro era meu, né? Porque quando você trabalha para você, é mais difícil você retirar um lucro da sua empresa, isso tudo é realmente mais difícil. Mas foi assim que eu comecei. E na altura eu não sabia como cuidar do meu dinheiro. E aqui que eu quero dizer para você, não precisa saber ainda. Fabrício, espera aí, você acabou de dizer que lá no outro vídeo você falou em controlar, anotar seus gastos e não precisa saber de investimento. Não, pessoal. Eu vou falar aqui como é que eu comecei e certamente vou ser criticado. Eu guardava dinheiro na poupança. Se você perguntar, Fábio, você tem dinheiro na poupança? Hoje, não, óbvio que eu não tenho, é zero. Não é um bom investimento? Não. Mas eu precisava criar hábitos e eu não entendia sobre finanças. Eu não sabia 13 anos atrás como eu faria isso. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a separar um pedaço do meu salário e eu colocava ele em uma poupança. Mas não satisfeito, eu criei 3 poupanças diferentes para que eu pudesse colocar e separar o meu dinheiro para que na minha cabeça fosse tipo caixinha, sabe? Sabe como a gente faz com as crianças? Que as crianças pegam meu filho, tem um cofrinho disso, cofrinho disso, cofrinho daquilo. Foi mais ou menos o que eu fiz para mim. Eu precisava criar o hábito de pagar a mim mesmo. Então, eu comecei dessa forma. Segundo, eu não conseguia guardar 10%. Poxa, Fabrício, então como é que você fazia? Eu criei sistemas, eu precisava criar o hábito. Primeiro, eu criei uma forma de não gastar mais do que eu ganhava, como eu falei nos vídeos anteriores. Então eu anotava tudo. Segundo, eu escolhi um valor fixo. Como assim? Olha, o primeiro mês foi 1.300, mas no segundo eu trabalhava com vendas e a área comercial me deu a possibilidade de ganhar 5.000, depois 3.000, depois 4.000, depois 6.000, depois 7, depois volta para 3. E assim fui vivendo minha vida nesse primeiro ano e primeiros anos, né? Com variações bem grandes financeiras. Mas eu vivia com pouco e eu pegava e guardava R$ 200 numa poupança. Vocês acreditam nisso? Há 13 anos atrás. E, de novo, eu vou ser criticado por isso. Mas se você não sabe de finanças, tem medo e quiser guardar na poupança, eu te encorajo a fazer. Porque é melhor do que não guardar. Veja bem, o que são princípios? O que significa princípio, pessoal? Princípio é base. É a base. Veja bem, investir não é um princípio financeiro. Mas guardar é. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É a base. Guardar, quando você começa a guardar, depois você começa a investir. Então é isso que eu queria ensinar para vocês, é criar hábitos. Os hábitos mudam vidas. Eu falei sobre alguns livros dos outros vídeos. Eu vou reforçar todos esses livros aqui agora. Porque se você pegou esse vídeo primeiro, você precisa ler esses livros. O primeiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é fininho, simples, fácil. Ele é muito bom. E ele vai realmente fazer você mudar um pouco da sua cabeça, entender as leis do dinheiro e as leis do ouro. Outro livro, Os Segredos da Mente Milionária. Você começa a entender que a sua mente está projetada para algo que não era o que deveria ser. E aí você começa a reprogramar. Outro livro, aqui desse lado, é O Poder do Hábito. E também vale Hábitos Atômicos. Você começa a entender que hábitos angulares mudam a sua vida. E finança, essa gestão financeira com os princípios, é um hábito angular. E eu gostaria de provocar você. Faça esse teste, faça 1 ano do que eu estou lhe dizendo. 1 ano, eu não estou falando um dia, um mês. Estou falando 1 ano. Faça corretamente os princípios por 1 ano. E você vai mudar coisas na sua vida que você nem acreditava. Eu costumo dizer, Deus vai olhar para você, o universo vai se rearranjar, mas tudo vai encaixar para você crescer financeiramente. Tudo vai encaixar para você crescer profissionalmente. Porque é assim que funciona com os hábitos. Hábitos angulares mudam a nossa vida. E o último livro é um livro que, para mim, faz toda a diferença, que é a Bíblia. Eu aconselho a ler, tem muito sobre finança lá e muito sobre como você construir algo legal, ok? Tá bom? Então, falando sobre o que eu fiz nos anos atrás, há 13 anos atrás, eu pegava R$ 200 por mês e colocava numa poupança. Por quê? Porque como eu tinha dívidas, eu não achava justo eu guardar dinheiro sem pagar minhas dívidas. Mas, ao mesmo tempo, se eu pagasse minhas dívidas, eu nunca tinha dinheiro. Isso também me dava uma sensação ruim. Não é ruim? Para quem tem dívida sabe o que eu estou falando. Você pega o seu dinheiro e entrega para outra pessoa. Tudo bem, foi erro seu. Você precisa fazer isso. Você entrega para outra pessoa e diz, eu estou sem nada de novo. E você fica fazendo isso todos os meses. Chega uma hora que você não aguenta.
Porém, para você que é uma pessoa séria, assim como eu, e eu sei que no Brasil nós temos milhões de pessoas sérias, você diz, não é justo eu guardar se eu estou devendo a alguém. Então você faz o seguinte, você guarda um pedacinho e diz, esse pedacinho vai lá para o meu futuro, eu pagar a si próprio. E essas dívidas que eu parcelei, eu renegociei e fui pagando elas, ok? Então eu fiz isso de uma forma que não me desse uma sensação ruim. E deu tão certo que em cerca de 2 anos e meio depois, eu tinha todas as minhas dívidas quitadas e quando eu terminei de ter dívida quitada, talvez hoje não é muito dinheiro para você, mas para mim era muito dinheiro, ainda mais na época, eu tinha uns 30 mil reais guardados. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho dívida, eu tenho 30 e 35 mil. Eu fiquei louco, você tá entendendo? Porque eu passei por 3 anos guardando. Fabrício, mas de 200 como é que você fez 30? Eu vou te explicar, não foi só com 200, mas a gente vai construindo isso juntos, tá bom? Então, se você entende um pouco de finanças, você não precisa fazer isso com poupança, tá, pessoal? Eu estou dando aqui um exemplo realmente bem baixo. Você entende como fazer. O meu conselho básico hoje é Tesouro Selic, você entra, abre uma conta numa corretora, compra lá o Tesouro Selic, pós-fixado e está tudo certo. Ou você entra num banco, qualquer maioria dos bancos, no próprio aplicativo, você coloca no CDB, 100% CDI, 99% CDI, não importa. A partir de R$100 tem um banco que aceita. Então, é o melhor caminho. Mas se você tem medo, não sabe, eu fiz na época assim, eu não sabia. Eu tive que fazer de um jeito. Eu peguei meu dinheiro e colocava R$200 na poupança. E foi assim, depois que eu convenci minha namorada a colocar mais R$200, usamos uma poupança no nome dela e nós começamos a construir aquilo que eram nossos hábitos, ok? Então, meu conselho é, você já anotou tudo que você tem para gastar? Se você não anotou e não sabe o que eu estou dizendo, volta no vídeo anterior, tá? E veja, é um vídeo importante. Mas se você já anotou, eu vou dar o exemplo que eu usei no vídeo anterior. Se você gasta 85% do que ganha, então ganha na sua família, né, R$5 mil e gasta aí R$4.250, você tem R$750 ali de outras formas. Então, se você pegar R$250 e guardar nessa poupança, vou dar um exemplo para você, você vai começar a pagar a si próprio. Primeira regra do pagar a si próprio. Fabrício, eu preciso pagar a mim mesmo. Então, eu fui lá e comprei um tênis. Você pagou a si mesmo? A resposta é não. Por isso, leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Vai ficar claro, se você pega um dinheiro seu e compra algo para você, pode ser um tênis, uma camisa, de novo, uma bolsa, um sapato, não importa. Você pegou o seu dinheiro e deu a outra pessoa. E agora você tem um bem, mas você não tem mais o dinheiro, ele não é mais seu. Quando a gente fala de pagar a si próprio, é pegar um dinheiro e aplicar esse dinheiro, de novo, guardar, para que ele não seja mexido. E esse dinheiro vai render juros e vai render fruto. O fruto desse dinheiro é que vai te trazer mais sementes para gerar mais dinheiro, vai trazer mais sementes para gerar mais dinheiro. Esse dinheiro é o pagar a si próprio. Esse dinheiro não pode ser gasto. Não pode ser, mas eu troquei meu carro. Tem que ser outra reserva, foi isso que eu fiz. Mas eu quero comprar um apartamento, tem que ser outra reserva. Esse dinheiro não pode ser. Fabrício, quando eu vou mexer nele? Daqui 20, 30 anos, 40 anos, talvez nunca. Como assim nunca? Veja bem, se você guarda o dinheiro suficiente para ele te gerar uma renda, no futuro você só vai tirar a renda desse dinheiro. Esse dinheiro você nunca mais vai mexer. Você vai conseguir se aposentar com ele. E eu vou fazer depois uma brincadeira aqui com números. Com vocês mesmo na hora, vou pegar a calculadora, vou mostrar para vocês como R$200 em 30 anos pode mudar a vida de uma pessoa, ok? Estou falando R$200 para uma pessoa que ganha R$2 mil é 10% do que ganha, correto? Então vamos lá, pessoal. Falamos sobre o pagar a si próprio, sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui. Você trabalha com vendas e você tem um valor muito variável. R$200 é se eu pagar a si próprio, foi o que eu fiz. Eu pagava minhas contas e pagava a mim mesmo. Com o que sobrava, aí pagava as dívidas, e o que sobrava eu ia sobrevivendo. Saía, jantava e tal, não sei o que, não importa, né? O jantava era comer um cachorro quente, né, pessoal? No dogão ali da esquina, esse era o meu jantar. Mas, no final do mês, não sobrou dinheiro, tudo bem. Eu estava com a consciência tranquila, eu já tinha pago a mim mesmo. No final do mês, sobrou dinheiro, o que eu fazia? Eu colocava em outra poupança, que é o que eu chamei de reserva de emergência, que hoje está muito comum as pessoas falarem em reserva de emergência. Veja bem, eu separei muito bem esse dinheiro. No outro, e fiz isso 2 ou 3 meses. Então, esse 200 virou 400, 600, 800. E essa reserva tinha 1.000, depois somou mais 300, depois somou mais 800. E sei lá, eu tinha lá R$3 mil, ok? E, de repente, um mês, as minhas vendas não foram como eu esperava. E o meu custo de vida caiu. O meu ganho caiu e eu não conseguia pagar todas as minhas contas. Eu tirava desses R$3 mil. Tá claro para vocês? Eu pegava o meu salário, juntava com esses R$3 mil. Ok, Fabrício.
Então, naquele mês, você não pagava a si próprio? Pagava. E aí está o grande segredo. Quando você quebra a tua disciplina, você precisa começar do zero. Imagina, sei lá, eu nunca fui um fumante, mas imagina que você fumou por 20 anos. E você ficou 5 anos sem fumar. E você diz, eu estou há 5 anos sem fumar. E você resolve fumar. Naquele momento, você deixa de contar os 5 anos e começa do zero de novo. Não é assim? É assim. E é assim em finanças. É assim em tudo na vida. Então eu não podia quebrar. E eu lembro de uma história muito engraçada, que eu ganhei menos do que eu precisava para pagar minhas contas. E eu mostrei para minha namorada na época, hoje minha atual esposa. Ela falou assim, amor, tá tudo bem. Eu boto esse mês na nossa conta, só da minha parte, e no outro mês você coloca pelos dois. Eu falei, não. Eu não vou quebrar minha disciplina. Eu peguei da outra conta, paguei a mim mesmo como um boleto. Eu paguei a mim mesmo como uma conta de energia, como uma conta de água, um condomínio. Eu precisei pagar a mim mesmo. Me apertei e no outro mês fiz novas vendas, consegui me recuperar, ok? Então isso é princípio. Isso é a disciplina que eu quero provocar você a fazer, tá bom? Quando você faz isso, você vai construir o patrimônio. E essa tua reserva de emergência ficou grande? O que eu fazia? Quando ela ficava muito maior do que eu precisava, que na época nem era muito dinheiro, chegava lá em 10, 12 mil reais, eu dizia, é muito dinheiro para mim, se eu ficar com 6 ou 7 aqui, tá tudo bem. Eu pegava o resto do dinheiro e esse dinheiro eu aplicava novamente naquela poupança do futuro. Só tem uma coisa, essa conta do futuro eu não podia mais mexer. Então não faça isso se você quiser mexer nela depois. Então a regra número 1 é guarde todo mês. A regra número 2 é faça aportes quando você conseguir. Mas uma vez feito, nunca tire de lá. Por isso você precisa ter outra reserva. E aí, isso é uma das coisas mais importantes. Esse foi um sistema meu que eu criei para mim. E eu realmente acho que fez diferença, pessoal. É muito importante que a gente entenda a lógica do que nós estamos fazendo. E o terceiro ponto que eu fiz, terceira regrinha que eu fiz do pagar a si próprio. Primeiro, eu vou guardar todos os meses sem nunca furar. Segundo, eu vou fazer aportes quando eu puder, mas com valores que não vão me fazer falta e eu nunca vou mexer neles. Terceiro, eu vou aumentar o valor desses aportes ao longo do tempo. Só tem uma regra. Eu aumentei, eu não posso mais baixar. Então você precisa aumentar com muita segurança. Eu fui de 200 para 300, de 300 para 500, de 500 para 1.000 e assim por diante. Só que toda vez que eu aumentava o pagar a mim mesmo, eu não abaixava mais, não importa o que acontecia. Eu tinha uma boa reserva do lado de cá, eu tinha uma condição financeira aqui para me dar tranquilidade, para que eu pudesse manter me pagando, ou pagando a si próprio, né? Me pagando a mim mesmo ficou horrível, né, pessoal? Mas todo mundo entende, mas para que eu continuasse me pagando e ao longo do tempo eu tivesse, então, um valor financeiro considerável. E foi assim que eu consegui construir um patrimônio que, para mim, é relevante. Para minha família também. Para quem veio do zero ou do menos, né? Eu costumo dizer, tem gente que vem do zero, eu vim do negativo, né? Construir algo relevante para a nossa família. Então, pensa comigo, é isso que eu queria fazer com vocês. Então, pessoal, peguei aqui minha calculadora para fazer algumas contas com vocês. Veja bem, se você guardar R$200 por mês, não parece tão difícil. Veja bem, se você, em família, ganha R$3.000, isso é menos do que 10%. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas se você guarda R$200 por mês, eu vou fazer uma continha aqui. Por 30 anos, Fabrício, 30 anos, Fabrício, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa. O único jeito dos 30 anos futuros não chegarem para você é se você morrer antes deles. Não é verdade? É melhor que você se programe do que não. Terceiro, se R$200 não lhe faz falta, qual o problema de deixar lá por 30 anos? Não é verdade? Não tem problema nenhum. Então coloque lá. Muitas vezes você vai gastar com bobagens que você, se pegar todos os streams que você assina e não olha, só olha lá o Netflix e a Prime, talvez você já está economizando. Então, por 30 anos. Você que tem 20 anos, aos 50 anos é nada. A aposentadoria é com 65 anos aproximadamente. Se você tem 30 anos, 60 anos. Se você tem 40 anos, é com 70 anos, é 5 anos depois da aposentadoria. É nada. Ok, pessoal? E passa rápido, tá? Eu posso dizer para vocês, 13 anos passaram assim para mim. E minha vida mudou completamente. Desculpe falar nisso, mas ela mudou completamente. Se eu colocar aqui uma taxa de juros de 0,6%, ok? 0,6%. Você, daqui 30 anos, vai ter um valor. Se você juntar R$200 por mês em 30 anos, você vai ter o equivalente a quase R$254 mil. Ah, não fiquei milionário? Pô, pessoal, R$200, né?
também você não quer milagre. Eu estou falando uma taxa de 0,6. Se você fizer bons investimentos, talvez dê mais. Mas R$200. A minha pergunta é, você conhece alguém com 60 anos de idade que não tem na sua poupança, um CDBzinho de 250 mil? Agora você conhece alguém que poderia ter guardado R$200 por 30 anos? Agora faz a segunda conta. Quase R$250 mil. A 0,6% vai te dar de juros R$1.500 extras todo mês. Se você ganha na sua família em torno de R$3.000, vocês, vou botar um casal aqui, tá? E se aposentam. E nesse aposento ganham aproximadamente os 3, você viveu uma vida de 3 e vai ter 4.500 para viver a aposentadoria. Se você se aposenta, obviamente, pelo governo. Vocês conseguem entender? Eu não estou fazendo uma conta muito, maluca. Vamos fazer uma conta um pouquinho diferente. Fabrício, eu tenho condições de fazer isso com R$500. R$500. Uma taxa de juros um pouquinho melhor. O Brasil, né, já chegou a dar 1%, vamos dar 0,7%. Certo? Pelos 30 anos, vai. Pelos 30 anos. Espera aí, pessoal. Desculpe. Errei aqui. R$500 por 30 anos a uma taxa de 0,7. R$500. Você vai ter o equivalente a R$808 mil. A uma taxa de juros de 0,7, você vai ter uma renda adicional de R$5.600. R$5.600 deve ser o teto da aposentadoria do INSS hoje. Estou certo ou estou errado? Se você vê o que o governo te cobra, deve ser uns R$600, R$700. Ah, Fabrício, então é melhor deixar o governo. Não. Pague lá o seu teto do governo, mas vai que a aposentadoria ela quebra. E outra coisa, você tem 800 mil guardado. Vocês conseguem entender? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Se você pegar a sua renda e guardar em torno de 10%, vamos falar o casal de R$300, certo? De R$200 vai para 300, 10%. Em 30 anos, há uma taxa de 0,7, taxa média, pessoal, são R$485 mil. Vai te gerar R$3.400. O que eu estou dizendo aqui? Que se você seguir os princípios e guardar 10% do que você ganha, daqui 30 anos você vai ter um salário exatamente do que você tem hoje. Fabrício, não é assim, mas tem a inflação. Ok, mas você concorda que a inflação também incide sobre o teu ganho? Pessoal, não existe milagre. Tudo bem que a inflação no início sobe um pouquinho mais, você ganha um pouquinho menos, depois seu salário corrige. A tendência é que você construa um salário. Veja bem, o salário mínimo em 94, eu não quero estar enganado, acho que era R$60. Salário mínimo, dava para comprar talvez mais coisa do que hoje, 1994, com o início do Plano Real. Vou pesquisar aqui, se estiver errado, depois eu corrijo para vocês, pessoal, mas era R$60. Hoje R$60 não tem, né? Impossível como uma pessoa viver isso. O Bolsa Família é 10 vezes isso, né? O Coisa do Brasil, enfim. A renda dos brasileiros hoje mínima. Então, é isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Se você continuar com 10%, a probabilidade que você tenha aí esse valor. Tá bom? Dica do vídeo aqui, então, para a gente fechar é: nunca subestime o poder dos pequenos valores. Isso vale tanto para gastos quanto para o seu patrimônio. Deixa eu contar um segredo. São os pequenos valores que quebram você. E, ao mesmo tempo, são os pequenos valores que podem te ajudar a enriquecer. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu descobri essa chave, eu falei, pronto. Realmente, essa chave não, né? Tá em voga aí a brincadeira. Não vou citar aqui nome de influencer nenhum, mas quando eu descobri que isso realmente mudaria a minha vida, foi realmente que tudo aconteceu, tá? Pessoal, basicamente essa era a minha dica. Guarde um valor fixo por mês, pague a si próprio, guarde em outro lugar um valor para você criar uma reserva de emergência, suba esses valores e uma vez que subir, nunca mais caia e sempre que puder, faça aportes. Tem muita coisa para a gente discutir por aqui, eu espero que vocês estejam gostando até aqui do conteúdo. Lembra de compartilhar, de se inscrever, fica à vontade para mandar mensagem, tá, pessoal? Se eu puder responder vocês, me procurem aí nas redes sociais, eu uso só o YouTube para falar sobre esse tema, porque as redes sociais normalmente eu uso para trabalhos no meu negócio, onde eu sou um executivo hoje no mercado, mas eu gostaria de ouvir vocês, pode me chamar, me conversar, eu estou aqui para realmente ajudar, a gente acredita que está nisso. E os próximos temas agora, a gente vai falar sobre 2 temas difíceis das pessoas digerirem, mas que são libertadores. É o resto do princípio financeiro, 70%, pagar a si próprio, 70% viver com esse dinheiro, e a gente já falou sobre isso, 10% pagar a si próprio, depois começar a ajudar as pessoas, pessoal. Vou falar sobre isso depois, mas se você parar para pensar primeiro, o que veio primeiro foi o ovo ou a galinha?
Vocês já perceberam nos filmes norte-americanos, por exemplo, que os ricos doam muito? E vocês acham que eles são ricos porque doam ou eles doam porque já têm dinheiro? Fica aqui a dúvida para a gente conversar depois. E o Torá, que é o maravilhoso que todo mundo gosta, e como você pode gastar seu dinheiro com muita vontade, sem sentir remorso, sem sentir pena, e construindo a prosperidade e a riqueza financeira. Tá bom, pessoal? Até mais e no próximo vídeo a gente se fala.